Etapa 3. Executar análises de uma variável por vez. O restante das etapas deste tutorial explicam a progressão lógica das análises que podem ser realizadas com esses dados e muitos outros conjuntos de dados. Você não precisa necessariamente seguir esta exata progressão, mas lembre-se de que está usando os tatus para obter informações sobre os dados, portanto, essa progressão é natural. Uma boa etapa inicial é examinar as variáveis uma por vez. Isso pode ser feito com tabelas de resumos estatísticos, como médias, desvios padrão, quartis e outras. Ou você pode fazer isso com gráficos, sendo que o tipo mais comum é o histograma. Você pode fazer tudo isso com muita rapidez e facilidade ao usar os tatus. Para ver resumos estatísticos de uma ou mais variáveis, selecione Resumo de uma variável na lista suspensa Resumo estatístico. Na caixa de diálogo que se abre, veja as variáveis e o resumo de estatísticas que são de seu interesse. Vou assinalar feminino, idade, anos e minhas estatísticas favoritas: média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo, e primeiro e terceiro quartis. Na verdade, o status ignora as escolhas de variáveis categóricas, como sexo. Neste caso, ele exige variáveis numéricas. Além disso, se forem apresentadas duas colunas de caixas de seleção na seção da lista de variáveis, clique no botão Formato e selecione Desempilhada. A finalidade dessa opção será explicada mais adiante. Esta caixa de diálogo é semelhante à maioria das caixas de diálogo dos tatus. Na seção superior, você escolhe um conjunto de dados e assinala as variáveis que lhe interessam. Na seção inferior, você escolhe como deseja que a análise seja executada. Observe os três botões na parte de baixo. Esses botões aparecem em todas as caixas de diálogo dos tatus. O botão esquerdo é o da ajuda. O do meio serve para salvar as escolhas para análises a serem realizadas posteriormente. Por exemplo, se você normalmente seleciona apenas o resumo estatístico, pode salvar essas escolhas e utilizá-las posteriormente em análises de uma variável. O botão direito é especialmente útil. Ele abre a caixa de diálogo Configurações da aplicação, na qual você pode escolher entre 4 posições para os relatórios, além de outras definições. Por exemplo, se quiser que cada relatório seja colocado em uma planilha separada dentro da pasta de trabalho atual, você pode selecionar Pasta de Trabalho Ativa. Finalmente, clique em OK. O resumo estatístico é apresentado da seguinte forma. Por exemplo, a média e o desvio padrão de salário são 63.875 e 18.010. E 75% dos salários dos funcionários encontram-se abaixo de 70.400, que corresponde ao terceiro quartil. Além disso, a média da variável 0, 1 feminino significa que cerca de 67% dos funcionários são do sexo feminino. Para ver a distribuição de uma ou mais variáveis em forma de gráfico, você pode criar histogramas. Para criar um histograma de uma ou mais variáveis, na lista suspensa Gráficos de resumo, selecione Histograma e escolha as variáveis de seu interesse, apenas variáveis numéricas. O que está assinalado na caixa de diálogo abaixo é o que recomendamos por hora. Cada histograma é um gráfico de colunas das contagens de observações das diversas categorias, denominadas bins. A parte inferior da caixa de diálogo indica que o status pode escolher esses bins automaticamente, o que geralmente é uma boa escolha.
mas, se preferir, você pode especificar seus próprios bins. Além disso, se houver duas colunas de caixas de seleção na seção da lista de variáveis, clique no botão Formato e selecione Desempilhada. Isso produz uma planilha com 4 histogramas, um para cada variável assinalada. Por exemplo, este é o histograma do salário. Como podemos ver, essa distribuição se desvia para a direita. A maioria dos funcionários se encontra nas faixas salariais inferiores, mas alguns deles têm salários bem mais altos. Agora é a sua vez. Crie o resumo estatístico e os histogramas ilustrados acima. Experimente colocar os relatórios de diversas formas. Você pode mudar essa definição de posição dos relatórios quantas vezes quiser, ou pode deixar sempre na definição que preferir.